Bom, vamos lá, questão de número 5, né? Na questão 5 você tem aí, ó, os cientistas cujas declarações estão presentes no texto têm a utilidade de... O que você acha? Você vai escrever um texto falando sobre seleção natural, evolução, origem das espécies, ou sobre qualquer coisa assim, sobre natureza. Aí você evoca a voz, né, daquela questão polifonia, né, bakhtinianamente falando, né, aquela questão polifônica, né, do autor Bakhtin, lembra? Tem um linguista aí, Mikhail Mikhailovich Bakhtin, um filósofo da linguagem aí, antigo, o pessoal de letras sabe o que eu estou falando. Falava muito da questão polifônica, né, do diálogo, a questão dialógica aí, invocar para o nosso texto, do ponto de vista intertextual, a voz de outro autor, ou de outras coisas, as citações, etc. Do ponto de vista clássico, lógico, ele está falando, eu destaquei aqui, né? O biólogo David Hesning, da Universidade da Califórnia, o Bambambam. Depois, Donald Waller, da Universidade de Eita, essa aqui é bom, né? Wisconsin-Madison, USA, né? Estados Unidos. Quando você está abordando um assunto e de repente você cita dois caras de duas universidades estrangeiras, tradicionalmente conhecidas no ramo de pesquisa científica e tal, é claro, né? Você está evocando o chamado argumento de autoridade, né? Então o argumento de autoridade é muito mais aquela coisa de, olha, se eu for falar de educação, Paulo Freire, na obra tal, dizia, não deixa de ser um nome forte do ponto de vista educacional, entendeu? Então, quando você evoca um nome forte para alguma coisa, então, o nome de um intelectual, vou falar sobre antropologia e tal, no Nordeste, etc. E eu falo Gilberto Freire, na obra tal, percebeu? Então, você evoca para o seu texto o chamado argumento de autoridade, né? Você cita um cara que é reconhecidamente importante na área ou que tem um certo respaldo, um certo respeito, até para reforçar um pouco a questão da credibilidade. Já disse tudo, né? Vamos lá. Olha só. Os cientistas cujas declarações estão presentes no texto. Qual é a utilidade disso? Seria demonstrar as dúvidas dos cientistas sobre o caráter da evolução? Não. Até porque eles não têm dúvida. Eles citam um pouco aí o resultado das pesquisas deles, né? Da posição deles do ponto de vista científico. Letra B. Indicar as preocupações da ciência moderna em países mais desenvolvidos? Olha só. Não é questão da ciência moderna simplesmente, né? Porque ele está falando um pouco essa questão da evolução. Então, não são as preocupações da ciência, ele não está dizendo preocupações, né? Então, o que ele coloca é a opinião dele, eles, né? No caso, são dois. O que eles colocam aí são os posicionamentos aí em relação a essas alterações climáticas, essas mudanças. Percebeu? O ponto de vista científico mesmo. Então, não são as preocupações da ciência moderna em países desenvolvidos, não, em tudo. Ele está falando do efeito, né, causado aí pelas consequências do aquecimento global. Aquecimento global, em relação à questão da mudança da natureza, eu estou falando. Eu já estava me lembrando do texto, aquele texto de Drauzio Varela que a gente fez agora nas últimas sequências de aula. Mostrar exemplos de pesquisas úteis que devem ser feitas. Gente, exemplos de pesquisas úteis? Não, né? Não está exemplificando. A letra D de dado claro de estudo. Eu falei agora há pouco na explicação o argumento de autoridade, né? Exatamente a credibilidade. Isso aqui, não é o cara, não é o simples autor aí, o autor da matéria, da Super Interessante, que está dizendo isso. Não é qualquer jornalista que está escrevendo sobre isso. Existem dois caras da área, biólogos de universidades assim, extremamente... Um biólogo e um botânico, né? Um biólogo e um botânico de duas universidades respeitadíssimas nessa área. Uma na Califórnia e a outra em Madison, né? Na questão dos Estados Unidos aí. Então, é a tal história, é credibilidade mesmo, né? Destacar o que é mais importante. Não, beleza, vamos avançar. Eita, que essa questão 6, vamos lá. A alternativa que mostra a substituição de um termo por um outro que altera o sentido original, veja, alterando o sentido original. É tão interessante isso, gente, que assim, ele aqui no enunciado não falou nada sobre correção gramatical. Você está vendo aqui? Não tem nada, nenhuma referência sobre correção gramatical. Ó. A alternativa que mostra a substituição de um termo por outro que altera o sentido. Vamos lá. Aquela força que dá origem, aquela força que gera substituição correta, plena, adequada. Ele quer saber aí que altera, que muda o sentido. Olha só essa letra B, que, né, ao longo de milhões de anos, veja, ele só destacou ao longo. Ele não destacou a palavra de. Está vendo aqui a falha gráfica da questão? Então, se eu substituo a expressão ao longo pela expressão no decorrer de, eu vou ter no decorrer de milhões, percebeu?
eu vou ter um Didi aqui, ó. Então, claro, né? A banca se equivocou, houve algum problema gráfico aí. Mas de uma forma ou de outra, ela poderia ter se posicionado de alguma forma, ou então em alguma coisa, eu não sei, eu não vi o site da instituição aí para ver se ela fez uma retificação em relação a formato, diagramação, eu não sei, realmente eu não sei. Mas o ponto é bem interessante, o seguinte. CESP, ESAF, todas essas bancas, quando pedem a você a sua opinião, a avaliação que você faz em questões de substituição de termos, quando ela tenta substituir um termo por outro, eles são extremamente criteriosos, e são rigorosos mesmo. Se você fizer uma substituição por uma coisa e a preposição estiver sobrando, tem uma preposição a mais, tem uma coisa a mais, você já nota aí que a coisa não está legal. Então, é muito importante observar que esse ponto aí é essencial, gente. Quando você nota de uma coisa para outra, de uma frase para outra, isso aí não dá para fazer diferente, não dá para alterar, não. Agora, você diz o Didi nesse caso aí, percebeu? Então, as bancas são rigorosas. E detalhe, não são poucas as questões que nós já vimos por aí afora, de bancas que avaliam um pouco essa coisa de, olha, se eu substituir uma proposição por outra, sobrando, uma coisa feia, esquisita, tá tudo certo. Tá errado. Percebeu? Então, a substituição, ela não acontece. Sobra uma preposição de, e isso aí provoca erro gramatical. Só que o enunciado, veja aí, George. Aí veja, nessa questão do enunciado ele já coloca assim, a alternativa que mostra substituição do sentido e tal, veja. Aí você tem, ao longo de milhões, tá vendo aí? Ao longo, somente a expressão ao longo é que está sublinhada. Percebeu aí? Só a expressão ao longo. Aí depois ele diz, no decorrer de, sobra um dia, gente. Entendeu agora? Você está vendo aí. Então, se sobra um dia, como é que fica? O CESP não admitiria, a ESAF não admitiria. Agora, veja o enunciado, olha só. A alternativa que mostra a substituição de um termo por outro, que altera o sentido original. Bom, se altera o sentido, ele não mencionou, prejudica a correção gramatical, parará, entendeu isso aí? Essa é a bronca. Então, você tem que ficar ligado aí, porque essa questão aí teve esse problema de elaboração. Infelizmente, a banca não se pronunciou, não deu como falha gráfica. Pelo menos aí a gente não viu nada, nenhuma referência sobre isso. Eu estou com o gabarito oficial, aquele, claro, não é o preliminar, já é o definitivo, e a questão continua aí, você está vendo, né? Deu como gabarito e pronto. Paciência. Vamos lá, vamos voltar para ela, veja aí. Olha só. Aí ele diz... Essas mudanças nem sempre se dão de forma lenta. Essas mudanças raramente se dão de forma lenta. Falso. Mas por que falso? Nem sempre não significa raramente. Mas eu estou vendo a mesma coisa. Gente, se eu disser essas mudanças raramente se dão de forma lenta, eu estou dizendo assim que, né, raramente elas se dão de forma lenta. Então, é uma vez ou outra que acontece. Entenda. O que ele está colocando aqui é que esse nem sempre é quase frequentemente. Ele dá uma ideia de quase frequentemente. Percebeu? Então, as mudanças nem sempre se dão de forma lenta. Ou seja, elas geralmente se dão de forma lenta. Geralmente, não é raramente. Entendeu aí? Então, quando eu digo, olha, elas nem sempre se dão de forma lenta. Elas quase sempre. Percebeu? Esse nem sempre aqui é como se fosse um quase frequentemente. Quase sempre. Elas geralmente se dão de forma lenta. Mas geralmente não significa dizer sempre. Entendeu agora? Então, muito cuidado que esse raramente é uma vez perdida é que ela se dá de forma lenta. E não é isso realmente que a mensagem passa. Não é esse o objetivo do trecho do texto aí. Certo, gente? Cuidado então, tá? Vamos lá. Para ele, essas pequenas alterações... Segundo ele, tranquilo, né? Segundo ele, tá. Para ele, aí tá beleza. É possível que ele, sem querer, involuntariamente, poxa, foi sem querer, foi involuntário. Aqui tá bem fácil, né? A bronca tá exatamente nessa letra B aqui, que assim, não tem jeito, eu não vou arredar o pé desse negócio. Houve um equívoco no sublinhado aqui, né? Houve um erro na substituição. E aqui também nessa questão do nem sempre, que as pessoas geralmente se embananam, mas o problema-chave realmente é na letra B de bola. Eu vejo aí como a letra B mais complicadinho. Tá? Vamos lá, mais uma. Questão 7, dá tranquilo, tá? O tempo tá tranquilo, tá folgado. A frase final do texto, olha só. É possível que ele, sem querer, domestique grande parte da natureza. Veja, é possível. Vai acontecer, tem que acontecer? Não. É possível. Possível é que poderá acontecer. Pode, existe uma possibilidade.
Provável é algo que deverá acontecer. Veja a diferença. Então, eu tenho uma possibilidade e provável eu tenho uma probabilidade. Eu estou pegando no pé desse provável aqui, você já está notando, né? Porque é a resposta certa, você já viu, já sabe que é a resposta correta, está com o gabarito na mão, mas veja. Nesse contexto aqui, gente, antevê prováveis mudanças. Entenda, provável não é possível. Percebeu? É possível, pode ou não acontecer. Há uma certa possibilidade. É provável. Existe uma grande possibilidade. Pode até ser que não aconteça, mas assim, existe uma possibilidade muito maior. Aquilo que é provável pode acontecer com uma possibilidade assim, com uma chance extremamente alta. Agora, deve acontecer, né? Pode, provável. Agora, é possível. Note, é bem mais distante, gente. Infelizmente, a banca também desconsiderou um pouco isso, né? Ele diz, anuncia uma mudança inevitável. Bom, inevitável, não. É possível, está cogitando. Não é questão de mudança inevitável. Na letra B. Alerta para os perigos de mudanças repentinas. Bom, a mudança não é repentina, não é súbita. Pode ou não acontecer dessa forma. Mas ela geralmente é mais lenta. Mas ela pode ou não acontecer assim. Entendeu? É mais uma etapa aí, tá certo? Aconselho os cientistas a investigarem com cautela. Olha só. Não é questão de aconselhar os cientistas. Não está falando da investigação, gente. É possível que domestique grande parte da natureza. Entenda, é possível que sem querer domestique isso. Não significa dizer que vai investigar com cautela. Claro que não. Ameaça os seres humanos com perigos desconhecidos. Eu vou nem comentar essas aqui, porque realmente está totalmente fora. A domesticação, ele está colocando possibilidade. Essa adaptação é a referência que ele faz ao título, né? Lembra que no título ele diz a natureza remodelada? É isso que ele fala. Então, antevê, tudo bem, prováveis mudanças em aspectos da natureza. Eu não diria prováveis, não. Eu acho que isso aqui está muito. Né? Se ele tivesse dito possíveis, hipotéticas, supostas, alguma coisa assim. Possível, tudo bem. Acho que é porque ele não quis casar isso aqui, né? Possível com possível, o cara, não, beleza, vou chutar aqui. Mas eu também provável eu achei demais, um pouquinho demais aí, viu, FGV? Pois é. Mas vamos lá. Questão 7, portanto, resposta certa, letra E. Não é isso? Vamos lá, seria mais adequado, um termo mais suave aqui. Questão 8, vamos lá. Um trecho gigante. Aí depois diz, entre esses dois períodos, tá aqui, né? Tem um pontinho, já sabe, né? Período vai da letra maiúscula até o ponto final. Então, ó, primeiro período, ponto, letra maiúscula, segundo período, massa. Entre esses dois períodos do texto, em lugar do ponto, deveria ser adequadamente empregado o conectivo. Opa, de novo, né? Quem disser que conectivo, né? Operadores argumentativos conectivos não cai na FGV, puxa, depois desse tempo todo, hein? 17 provas já. E agora? Vamos lá. Fazendo um breve reconhecimento, pois tem duas acepções, né? Quase três modernamente hoje. O pois, ele pode ser conjunção coordenativa explicativa, não pode? Claro, ele pode ser explicativo quando vier antes do verbo e você puder trocá-lo pelo porquê. Fez isso, pois, né? Estamos estudando, pois queremos passar no concurso. Estamos estudando porque queremos passar no concurso. Entendeu aí? Tá, beleza. Explicação. Valor de explicação. Agora, seu Sé, precisamos, pois, né? Tiramos notas baixas na escola, ponto. Precisamos, pois, estudar mais. Esse pois, entre vírgulas, depois do verbo. No caso do verbo precisar, não é isso? Do verbo chave, do verbo auxiliar, tudo bem. O que é que vai acontecer? Pois, agora, não troca pelo porquê. Pode ver, você não consegue trocar pelo porquê. Então ele passa a ser um pois o quê? Conclusivo, não é isso? Passa a ser conclusivo. Fácil, mamata. Há gramáticos que agora, modernamente, já começam a trabalhar o pois como causal. Olha só, eu já vi em alguns gramáticos o pois sendo tratado como causa, porque de alguma forma ele estabelece uma relação de causa e consequência, então ele pode ter uma certa conotação de causa. Bom, paciência, já estão colocando como causal também. Então não repila isso não, tá certo? Vamos voltar para a questão, veja aí. Bom, já diferenciamos o pois, só para relembrar. Pois, enquanto, conjunção temporal, né? Indica concomitância temporal. Lembra? Simultaneidade. Ok. Se, condição, né? Se ele for, caso ele vá. Além disso, valor de adição. Além disso, ademais, outro sim, não é isso? E o mas, que indica aí adversativa, né? Adversidade. Mas, porém, entretanto, contrário.
E aí, já viu aí qual delas? A evolução não é só aquela força da origem, blá, blá. Ela está agora. E aí, qual seria a resposta certa aí? O que você acha? Exatamente. Note que a segunda explica, não é só aquela força, pois ela está agora aí ao seu lado. Uma vez que, tem quase um valor causal, né, gente? Explicativo meio causal. Uma vez que, já que ela está, né? Certo? Então, enquanto está, se está, além disso, mas não há oposição, não há acréscimo, tá? Então, aquela velha está, além disso, ela está, não. Ele está querendo dizer o seguinte, se eu fosse colocar no lugar do ponto uma conjunção, é claro, o conectivo seria esse, tá? Valor de explicação, lógico, né? Com certo valor causal, beleza? Próxima aula a gente continua. Até lá!